Seja bem-vindo e eu vou resolver no vídeo de hoje uma questão sobre senhas, tá? Senhas distintas. De vez em quando cai uma questão sobre isso e gera dúvida. Então vamos aqui para a resolução. Quantas senhas distintas, ou seja, quantas senhas diferentes, né? Distinta é diferente. Quantas senhas diferentes compostas por 4 algarismos podem ser formadas utilizando os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, de modo que não se tenha algarismos repetidos. Então, qual é a lógica aqui que eu tenho que utilizar? Eu preciso formar uma senha com 4 algarismos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 algarismos, por exemplo, 2.415, 3.241, tá? 4 algarismos. Então, eu tenho que formar uma senha que tenha 4 algarismos, por isso que eu coloquei aqui 4 tracinhos, certo? Então, deixa eu apagar aqui para a gente não confundir, ó. Então, eu tenho aqui 4 tracinhos para formar o algarismo, né? O número com 4 algarismos. E eu não posso ter repetição. Então, o número que eu utilizar em um tracinho desse, eu não posso utilizar em outro. Por exemplo, eu não posso formar o número 2132. Não posso utilizar o número 2 duas vezes, porque ele diz que, ó, não podem ser repetidos, tá? Então, sempre os 4 números precisam ser diferentes. Então, eu tenho que escolher entre esses números aqui, ó, sempre 4 números diferentes. Então, vejamos. Aqui no primeiro tracinho, eu não utilizei ainda número nenhum. Então, eu tenho aqui, ó, 5 opções. Eu posso utilizar tanto o número 1, como o número 2, como o número 3, como o número 4, como o número 5. Qualquer um dos 5 aqui, ó, qualquer um desses 5, no primeiro tracinho eu posso utilizar, porque eu ainda não usei nenhum, tá? No segundo tracinho, né, aqui no segundo, eu não posso mais escolher o número que eu já escolhi no tracinho anterior. Então, aqui eu só vou ter 4 opções. Como assim? Se eu escolher, por exemplo, aqui o número 3, ó, vou formar aqui em cima outros tracinhos. Vou formar aqui o primeiro eu escolhi um 3. Então, aqui no segundo, eu não posso escolher o 3 de novo, como eu mostrei aqui, ó. Não pode ser número repetido. Então, não posso escolher aqui o 3 novamente. Ou seja, nesse segundo quadrinho aqui, eu só vou ter 4 opções. Se eu escolher aqui o 3, não posso escolher o 3 para cá de novo. Então, isso vai diminuindo para mim mais uma possibilidade. Então, aqui, ó, eu só tenho 3 opções. Se eu já escolhi o número 3 aqui, então agora aqui eu só posso escolher o 1, o 2, o 4 ou o 5. Então, se, por exemplo, eu escolher aqui o número 2, então vou formar meu número aqui, 3.200 e alguma coisa. Já escolhi aqui o número 2. Se eu escolhi o número 2, então aqui, ó, eu só posso escolher o 1, o 4 ou o 5. Então, ficou para mim somente 3 opções. E aqui ficou para mim somente 2 opções, tá? Se eu escolher, por exemplo, aqui o número 5, coloquei o número 5 aqui. Então, nesse último tracinho, não posso escolher nem o 2, nem o 3, nem o 5. Só sobrou para mim o 1 e o 4, certo? Então, como aqui são algarismos, ó, repetidos, tá? Isso aqui é se for repetido. Se não for repetido, não precisa fazer esse processo todo. E aí, a gente só vai agora, ó, multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. O gabarito é a letra D. Vamos fazer outra parecida, ó. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 4, 5, 6 e 7? Então, aqui eu tenho como requisito, ó, números pares. Para que o número seja par, ele só pode terminar em 4 ou 6, certo? Então, quantos números pares de 3 algarismos diferentes podemos formar com esses algarismos aqui, né? De 1 até o 7. Então, vamos lá montar os tracinhos, ó. Na questão anterior eram 4, né? A senha com 4 algarismos. Aqui só é 3. E eu preciso que seja par. Então, eu posso formar números, por exemplo, 314, 756. Eu preciso que o último número seja par. Para que esse número seja par, eu preciso que aqui no último tracinho eu tenha o 4 ou o 6. Ah, por que eu não posso usar o 0, 2 ou 8? Porque aqui a questão só deu pra gente esses números, tá? Então, desses números aqui que a questão deu,
par só tem o 4 e o 6. Então, obrigatoriamente, o último tracinho precisa ser um 4 ou um 6. Nos demais traços, né, nos demais algarismos, não importa qual é o número, se é par ou ímpar. Então, aqui pode ser par ou pode ser ímpar, e aqui pode ser par ou pode ser ímpar, certo? Então, se eu tenho 6 opções, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 opções e já utilizei uma opção aqui, 6 menos 1, 5. Se eu tenho 6 números e já utilizei um aqui e um aqui, vai sobrar quantas opções para mim aqui, ó? 4, tá? Então, como é que eu resolvo agora? Só multiplicar. Vou multiplicar, aqui, vou botar aqui, né, que são duas opções, ó, 2. Então, vou multiplicar, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. Gabarito, letra E. Mais uma questão aqui para a gente finalizar, ó. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números naturais com 2 algarismos distintos poderão ser formados? Então, aqui bem mais simples, né? Só que é 2. Então, vamos colocar aqui 2 tracinhos. Eu tenho quantos números? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para o primeiro tracinho, eu tenho 5 opções. Eu posso utilizar os números de 1 até 5. Tenho 5 opções. Se eu escolho um número aqui, eu não posso mais utilizar esse número no segundo quadrinho. Então, aqui eu vou ter quantas opções? 4 opções. E agora, é só a gente multiplicar. 5 vezes 4 dá 20. Então, eu tenho 20, né? 20 opções aqui para formar os algarismos distintos, né? Então, nosso gabarito, letra C. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.